Oi, pessoal. Desde 2003, a Organização Internacional do Trabalho adotou 28 de abril como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Desde o ano passado, João Pessoa conta com uma lei municipal que define este mês para que sejam intensificadas campanhas de prevenção aos acidentes nesse ambiente e doenças ocupacionais. Só para você ter uma ideia de como o assunto é sério, a estimativa é de que ocorram anualmente cerca de 270 milhões de acidentes deste tipo em todo o mundo. O programa de hoje discute esse assunto. Estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho da Paraíba, Nivaldo Barbosa. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Nivaldo também, bem-vindo. Bom tê-lo aqui para a gente discutir um assunto tão importante. Obrigado a você, obrigado à TV Câmara, e dar essa oportunidade de passar para a sociedade o que é a prevenção da saúde e segurança do trabalho, que é muito importante para toda a sociedade em geral. Nivaldo, é verdade que o Brasil não é referência no que diz respeito à prevenção? Estamos no topo ali dos acidentes? Sim, muito, muito. E foi pensando nisso que nós criamos o Abril Verde. É um mês dedicado à saúde e segurança dos trabalhadores. Em 2013, no final de 2013, criamos no lançamento, no dia 27 de novembro, no dia do Técnico de Segurança do Trabalho e dos Engenheiros. Por que abril? Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E dia 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho. Por que a cor verde? Porque é a cor da saúde e segurança do trabalho. Então, a gente uniu o útil ao agradável e criamos aqui em João Pessoa, através de uma lei municipal, através do nosso vereador Mira, em 2014, a Lei 12.814, estão criando o Abril Verde, um mês dedicado à saúde e segurança do trabalho. A repórter Gabriela Luna e o cinegrafista Diego Correia foram até uma termoelétrica para explicar para a gente como é que funciona a segurança no trabalho, qual a necessidade disso. A gente vai assistir essa reportagem e a gente volta discutindo. Vamos ver. Nesta termoelétrica, uma das mais modernas do mundo e que fica na Paraíba, a preocupação com a segurança dos funcionários faz parte da cultura da empresa. Os cuidados vão desde a sinalização, equipamentos e uniformes de proteção, além de procedimentos específicos para cada atividade. A gente passa para os nossos colaboradores uma cultura que todo mundo é responsável pela sua segurança e de seu colega de trabalho. Com isso, a gente consegue minimizar muitos riscos de acidentes dentro da empresa. São realizadas inspeções de segurança, avaliações de segurança para saber se a atividade vai ser liberada ou não. E essas atividades são liberadas através de profissionais de área de segurança, são técnicos especializados na área de segurança. Há 2 anos, a termoelétrica intensificou as ações de segurança no trabalho. Além da equipe interna, contratou uma consultoria para monitorar e avaliar os riscos e auxiliar na prevenção deles. As empresas, elas buscam essa melhoria contínua na segurança do trabalho, mas a gente percebe ainda uma infantilidade muito grande na gestão, na maioria das empresas. Por isso que a gente busca educar os empresários, a gente busca passar as orientações, porque não existe empresa perfeita, não existe empresa que tira nota 10 nesse assunto, mas também as empresas não podem ser negligentes. Atento aos acidentes de trabalho, o vereador Bira criou a lei que institui o Abril Verde, que estabelece o mês dedicado à prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. João Pessoa é a primeira cidade do país a ter este tipo de legislação. O vereador Bira também é autor da lei que institui a Semana Municipal da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrada entre os dias 13 e 15 de julho. Nos últimos 10 anos, a Paraíba registrou mais de 37 mil acidentes de trabalho. Diferente do que muita gente possa imaginar, a segurança não é uma obrigação apenas das grandes empresas. Todas as empresas têm riscos de acidentes e riscos de doenças em seus negócios. Então, para isso, é necessário que elas façam o diagnóstico, o reconhecimento dos riscos, para aí sim tomar as medidas corretas de proteção, sejam elas de proteção coletiva ou seja
de proteção individual. Quem trabalha na área garante que o investimento vale muito a pena. É um bom negócio, é muito mais barato investir em segurança, em reconhecer os riscos, é muito mais barato contratar empresas, ter um SESMIT, investir em equipamentos de proteção coletiva individual, do que estar arriscando ter acidentes e muitas vezes óbitos dentro dessas empresas. E trabalhar num ambiente seguro, no qual você tenha confiança, faz toda a diferença. Desde que as ações de prevenção de risco foram tratadas como prioridade na termoelétrica, que mostramos no início da reportagem, os casos de acidente praticamente desapareceram. Com ações em segurança, conseguimos diminuir o absenteísmo dos funcionários, fazendo com que eles sintam vontade de vir trabalhar, sentindo que a empresa é uma empresa segura. Melhora muito o ambiente de trabalho, fica mais harmonioso, qualidade de vida dos funcionários também, isso melhora muito. A ideia é fazer com que todos os colaboradores cheguem com saúde e saiam daqui com saúde. Bacana. Obrigado a Gabriela e ao Diego pela reportagem. Tem alguns tópicos dessa reportagem que dá para a gente discutir. Achei bem interessante o empresário estar consciente nesse finalzinho de que é até mais barato prevenir do que remediar, no ditado popular. Com certeza. É isso mesmo? Com certeza. E é investir no ser humano, é investir no trabalhador. Porque às vezes o empresário ele pensa de uma forma, não, eu não vou querer investir agora. O empresário pensa que é em custo. Não, é investimento. Você está investindo para que seu trabalhador não adoeça, não sofra acidente, você vai gastar muito mais. Porque vai ter a ausência dele no trabalho, vai ter que contratar outro profissional e você vai perder produção. Então, não é muito bom para a questão da prevenção de segurança do trabalho se adoecer um trabalhador. Agora, qual é a realidade que a gente tem encontrado aqui na Paraíba? A reportagem mostrou 37 mil acidentes nos últimos 10 anos. É um número alto, imagino eu. Isso demonstra que os empresários não estão tão interessados nessa prevenção? Porque, na verdade, o empresário ele pensa só na produção, esquece o investimento com o trabalhador, que é o maior patrimônio de uma empresa. Se o trabalhador adoecer, você vai perder produção. Então, esses acidentes que foram passados aí no vídeo, isso são os registrados. Foram aqueles que não são registrados. Foram aqueles que acontecem em acidente de trânsito, como o acidente de trajeto, como aquela professora que morreu recentemente, tem 15 a 30 dias ali na Epitácio Pessoa. Ali é um acidente de trabalho, que é acidente de trajeto. Ela ia para o trabalho, estava na moto, mas é computado como acidente de trânsito. Então, é muito mais além do que nós temos aí com relação a esses acidentes. Qual é a obrigação hoje do empresário no que diz respeito à segurança no trabalho? Segundo a NR1, que trata disso, da obrigatoriedade. Então, toda empresa pública e privada, ela tem a obrigação de criar o SESMIT, tem a obrigação de zelar pelo patrimônio dos trabalhadores. O que é SESMIT? SESMIT, Serviço Especializado em Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho. Toda empresa tem que ter Toda empresa isso. tem que ter isso. Mesmo que não constitua internamente, mas como consultoria. Certo? Então, ela tem, segundo as NRs. Então, toda empresa, independente se ela tem a obrigatoriedade ou não de constituir o SESMIT, então ela tem a obrigação de zelar pelo seu trabalhador. Bacana. A gente tem observado isso aqui na Paraíba, essa presença, e tem quem fiscalize e cobre que isso esteja acontecendo? Sim, não 100%. Algumas empresas acham que investir em segurança do trabalho é custo. Mas graças aos auditores fiscais do nosso estado, graças a algumas entidades que lutam para que haja a prevenção de saúde e segurança do trabalho, a gente tem combatido muito isso. E graças a Deus a gente tem um avanço muito grande aqui na Paraíba, que a gente tem um relacionamento muito bom entre empresários, auditores fiscais e profissionais de segurança do trabalho. Isso é muito importante para nós paraibanos. E nós tornamos referência a nível de saúde e segurança do trabalho. Não é o que nós desejamos, está muito mais além, certo? Está muito mais além do que nós queremos. Porque ainda se computa aí em 2013 5.016 acidentes, só em 2013. E por que a gente fala em 2013? Porque o Anuário da Previdência Social, ele só fala de 2013. Então, 2014, os dados vão sair em 2016. Então, por isso que a gente fala em 2013. Em 2014, em 5 dias, 8 acidentes com 5 óbitos. É absurdo.
Os funcionários têm alguma obrigação, algum dever em também fiscalizar, em avisar a alguém? E se a empresa não der resposta, eles têm como procurar algum órgão e fazer uma denúncia ou cobrar que aquilo seja resolvido? Sim, sim. O trabalhador tem o direito de recusa. Então, se o empresário colocar você numa situação de grave e iminente risco, o trabalhador ele pode se recusar. Não vou colocar a minha vida em jogo, em perigo. Então, ele pode se recusar. Isso está na Constituição, está na CLT. Então, ele pode ligar para o Ministério do Trabalho, pode ligar para o seu sindicato preponderante e fazer essa denúncia, porque ele não pode trabalhar em situação de grave e iminente risco. Será que isso não acontece, às vezes, pelo motivo daquele trabalhador precisar do dinheiro, precisar do trabalho e, às vezes, acaba se arriscando para não colocar ali uma denúncia sobre o patrão e acabar perdendo o emprego? Isso pode até acontecer. Nós tivemos aí um relato, estávamos numa reunião em Brasília com o ministro do Trabalho, com relação às obras da Copa do Mundo, nós vimos que tiveram várias situações que o trabalhador, muitos acidentes dentro da obra da Copa do Mundo, porque a obra estava atrasada e tinha que produzir. Então, às vezes, o trabalhador ele se sente mais recolhido, né? Não, eu vou produzir para que eu tenha meu salário no final do mês e esquece da sua saúde. Aí é onde está o outro lado da moeda, que é a rentabilidade para o trabalhador. A gente tem aí uns vídeos de campanhas que circulam nas TVs desde o ano passado, que chamam a atenção para a segurança no trabalho. Vamos assistir o primeiro. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Elas trazem um texto forte, né? E fazem a gente refletir sobre uma coisa que talvez muita gente não dá nem atenção, a necessidade dessa prevenção, né? Verdade. Importante essas campanhas. Tem gente despertando para isso, graças a elas? Sim, muito. Graças a essa campanha do Tribunal Superior do Trabalho, né, que é da Justiça, que despertou, né, por conta de muitas ações trabalhistas, né, que o governo também vem pagando. Então, desperta que nenhum trabalhador ele quer se acidentar. Só que o quê? Ele não tem o conhecimento, a empresa não dá a oportunidade dele ter o treinamento. E é como eu falei, às vezes o trabalhador ele não reconhece seu treinamento porque ele quer ganhar, quer produzir. Quanto mais ele produzir, ele vai ter retorno. Então, essa campanha é maravilhosa e isso reflete, porque são cenas fortes. A gente vê um exemplo há uns 60 ou 90 dias atrás, um acidente no frigorífico ali em Oitizeiro. Quer dizer, o trabalhador estava lá trabalhando de moer a carne e moeu sua mão. Entendeu? Então, isso são cenas fortes que isso é para você, trabalhador, refletir, para você, sociedade, refletir. Não adianta se acidentar, trabalhar com saúde. Essas situações, como a que você cita agora, geram outro reflexo, que é o gasto de dinheiro público com pensões, né, devido a esses acidentes. Eu quero falar sobre isso no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida, a gente volta discutindo o assunto logo depois do intervalo. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. E em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo segurança no trabalho. Nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho na Paraíba, Nivaldo Barbosa. Nivaldo, a gente finalizou o primeiro bloco falando na questão dos gastos para o poder público quando esses acidentes acontecem. Eu imagino que seja uma bolada de dinheiro imensa, né? Anualmente, gasto com isso. Muito, muito. Esse gasto ele poderia ser revertido em construção de hospitais, segurança e outras situações. Mas não são gastos, né, com pensões, com auxílio-doença, com auxílio-acidente. Então, é um gasto enorme que todos nós saímos perdendo. Então, o governo, a sociedade, a empresa e toda a sociedade em geral, porque aí a gente poderia ter outras mais situações melhores para a nossa sociedade. E poderia ter sido gastado em prevenção, evitando aquele trabalhador de sair lesionado para o resto da vida ou até morto, né? Essa prevenção, você tocou num ponto muito importante, a nossa ideia, um dos nossos projetos, a gente quer implantar nas escolas públicas a saúde e segurança do trabalho, como tem a disciplina de educação para o trânsito. Porque a partir do momento que o adolescente, que a criança, que o adulto vai para o mercado de trabalho, ele vai entender da saúde e segurança do trabalho. O trabalhador no Brasil, ele só sabe de saúde e segurança do trabalho quando ele vai começar a trabalhar. Então, por que a gente não investir nessa prevenção, ao invés de estar investindo nas doenças? Ter a consciência antes, né? Com certeza. A gente conversava na hora do intervalo que as empresas precisam ter uma comissão também, né? Que é eleita pelos próprios funcionários. Como é que funciona? Que a CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ela tem dois lados. Tem uma parte que é o patronal que indica, né? E tem outro lado que são os trabalhadores que se candidatam, os mais votados são eleitos, e essa comissão se reúne mensalmente para tratar da saúde e segurança dos trabalhadores, das melhorias das condições de trabalho, tratar do ambiente de trabalho. Então, os próprios trabalhadores eles se reúnem, né, para discutir a saúde e segurança do trabalho e ter uma melhoria para o seu próprio benefício. Cabe a qualquer funcionário que vê alguma coisa fora do lugar, tem um prego ali fora do lugar que alguém pode se arranhar, o mínimo que seja, cabe a esse funcionário avisar a CIPA? Sim, com certeza. Não só avisar, mas ele tirar o risco, tirar o perigo, ele avisar os trabalhadores e informar a todos que estão ali passando, olha, tem perigo aqui, ou isolar a área. Nivaldo, existem profissões mais arriscadas e que acabam tendo mais acidentes? Olha, quando você diz profissão, existe uma situação, por exemplo, um eletricista. Você sabe, trabalhar com elétrica é complicado. Trabalha em altura, né? Então, assim, existem profissões que requerem muito mais cuidado, porque se você cair numa altura, você pode chegar a falecer. Você leva um choque elétrico, você vai virar um espetinho. Então, veja só, há situações. Tem profissão que não é tão arriscado, né? Mas se você sofrer uma doença desencadeada através do trabalho, você pode falecer também. Então, isso vai diferenciar qual a proporção da sua atividade. Eu li algumas matérias a respeito e vi que no campo, por exemplo, o agrotóxico é o grande vilão, que tem gerado aí doenças, sim, consequentemente a pensão, enfim, essa bola de neve toda que acontece. É como eu falo, a educação, é a cultura da sociedade, né? Trabalha na zona rural, aquele frasquinho do agrotóxico, corta, utiliza para reutilizar como alimentos e toma água. Então isso,
Além disso, os agrotóxicos que serão colocados nas plantas, né, nas verduras. Às vezes tem os cuidados de uma luva ou enfim, dos equipamentos necessários. Sim. Deixa eu trazer outro ponto aqui para a gente discutir. A gente tem acompanhado no Congresso Nacional a discussão sobre a terceirização do trabalhador, né, do trabalho no país. A gente fez recentemente o Câmara Debate com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas Araruna. Ele trouxe para a gente alguns dados que demonstram que o trabalhador terceirizado é o principal vítima de acidente de trabalho. Essa terceirização, se aprovada, preocupa vocês? Olha só, com certeza, nós vamos estar voltando na época da escravidão. Por quê? Porque essa terceirização vai fragilizar o trabalhador. Vai ser aquela, quanto mais eu ganhar, mais eu vou produzir. Quanto mais eu produzir, mais eu vou receber. E ele vai esquecer do seu lado da prevenção. Então, isso são dados que a gente tem através da Previdência Social, que os terceirizados são os mais acidentados. E isso, parlamentares que estão em Brasília, sociedade, vamos acordar e mostrar que essa terceirização é muito prejudicial, não só para os trabalhadores, mas para o Brasil e para o nosso desenvolvimento. Tem um motivo principal, Nivaldo, para esse terceirizado ser o mais acidentado? Que comportamento ou que falta de cuidado acaba acontecendo com esse trabalhador, que ele é o que se acidenta mais? Primeiro, a gente vem aquela situação do trabalho em si, né? Ele está muito vulnerável. Por quê? Porque a partir do momento que há essa terceirização, ele vai trabalhar de uma forma mais... eu não vou estar preocupado porque eu vou fazer aquele serviço ali, como é serviço terceirizado, terminou, eu vou embora. Não é como um trabalhador que tem carteira assinada, aquela coisa. Tudo bem que o terceirizado vai ter os mesmos direitos e tal, mas fica essa fragilidade. Fica essa fragilidade de que eu posso trabalhar em várias empresas terceirizadas. Então, quando se trata de terceirização, são vários pensamentos, são várias empresas, não só. Vamos assistir então agora mais um vídeo de campanha que trata de prevenção dos acidentes de trabalho. Vamos ver. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Os textos são bem fortes mesmo, né? Deixam a gente bem reflexivo. E é como ela falou, a prevenção é o melhor caminho. Não existe outro caminho. Existe até um ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. E nós somos prevencionistas. Então, trabalhadores no Brasil, sociedade, vamos se prevenir, melhor do que remediar. Nivaldo, o que é que está programado para esse dia 28? O que é que vai acontecer aqui em João Pessoa? Temos uma programação bastante extensa na Praça Vidal de Negreiros. Todo mundo sabe que é o Ponto 100 Réis. Vamos ter ações como palestras, peça teatral, atendimento aos trabalhadores em geral. Vai ser um grande evento que é o Dia em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, sociedade, vamos para as ruas, vamos dar um abraço ali no Ponto 100 Réis, em homenagem às vítimas de acidente de trabalho. E esse Abril Verde, que Abril Verde se encerra no dia 29. E dia 28, toda a sociedade está convidada a participar desse grande ato. Bacana, sucesso no evento, a gente precisa mesmo estar atentos, todos nós, a esse assunto e portas sempre abertas aqui para a gente discutir assuntos importantes como esse. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. Nossa fanpage é a facebook.com/TV Câmara JP e o nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.